Estava assistindo um vídeo e me veio o assunto de viés de confirmação. Quando você pensa tanto numa forma, por exemplo, pensa tanto no negativo, que as coisas vão acontecendo para confirmar aquilo que você está pensando. Ou seja, coisas negativas vão acontecendo. Logo, se eu não quero atrair coisas negativas, se eu quero ter confirmado coisas positivas na minha vida, então eu tenho que ser mais positivo e pensar com mais positividade nas coisas, né? Eu, assim, acredito fielmente que eu tenho uma boa cabeça para uma mulher da minha idade. Acho que estou acima da média da grande maioria hoje em dia, vamos dizer assim. Não é nem uma questão de ego, é uma questão de ver que a régua tá bem baixa ultimamente. Porque a gente tem tanto acesso à informação e ao mesmo tempo a tantas opções de coisas para fazer, seja redes sociais ou formas de trabalhar, formas de estudos diferenciados, diferentes, né? Enfim. Que a régua da gente baixou, né? Porque as pessoas estão mais burras agora. Então qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência e assim, um pensamento crítico, ela já tá acima da média. Então, né? E eu fico, cara, eu sou muito inteligente pra muita coisa. Eu tenho um raciocínio muito rápido. Eu tenho uma facilidade gigantesca em aprender coisas. Tenho uma cabeça boa. E eu não enriqueci ainda. O que tá faltando? E eu não tô falando nem enriquecer só de dinheiro, tá, gente? Mas eu falo assim, o que tá faltando pra eu chegar no extraordinário que eu tanto quero? Sabe? E o extraordinário pra mim é uma casa bem gostosa, assim, no meio do mato. Ter acesso a tudo. Ter liberdade de ir. É essa riqueza que eu tô falando. Não só riqueza financeira, tá? Porque, querendo ou não, isso né, uma coisa leva a outra. Mas a liberdade de ir e vir. Porque agora eu acredito, de fato, que estabilidade não é uma coisa que existe, tá? Tenho estudado muito a respeito e realmente não tem como. Você não tem como prever o que vai acontecer amanhã. Então, estabilidade em si não existe. Então, assim, como que esses gurus, esses coaches, essa galera enriqueceu de forma tão, a grande maioria, né? Rápida, vamos dizer assim, para um volume de dinheiro grande, né? Sendo que tem umas coisas que eu assisto assim, eu falo, gente, essa pessoa com essa cabeça chegou aí. Onde que eu posso chegar então com a minha? Eu falo, a pessoa às vezes não tem o mínimo de postura, o mínimo de dicção. Não sabe nem um B com um A, sabe assim? E tem muitos que são extraordinários também. Eu vejo que tem um padrão que é bem nítido em todas as pessoas que são bem financeiramente falando, que cresceram, que enriqueceram, que saíram às vezes da total miséria e conseguiram alcançar coisas grandiosas. Essas pessoas têm mentalidades muito foda, mas muito foda mesmo. A gente tá falando de gente que é positiva 24 horas por dia, que chega a dar ranço, mas que funciona. Então, assim, essa galera tem um padrão de vida, tipo assim, de forma de ver a vida e um padrão de viver, de agir, que consequentemente vai colocando essas pessoas no lugar certo, na hora certa, as oportunidades aparecem e elas conseguem aproveitar. Porque é outra coisa que eu tinha na cabeça como crença limitante, que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Mentira, às vezes elas têm, mas elas não veem. A gente tem que treinar a nossa mente, o nosso olho, para enxergar oportunidades. Que elas estão aí. Só que a gente não vê. Às vezes a gente tá tão preso
nas nossas crenças, na nossa mente pequena, que nem que a oportunidade fica aqui, ó, a meio centímetro da tua cara tu não enxerga. Às vezes tá diante de alguém que pode mudar a sua vida com um conselho, não precisa nem ser nem com dinheiro, eu tô falando. Às vezes tá do lado de um cara mega inteligente, com uma visão, uma cabeça, assim, extraordinária, e a sua vida tá a um passo de uma pergunta que você fizer pra esse cara, pra você mudar de vida. A sua mudança de vida tá a um passo de uma pergunta que você fizer pra essa pessoa. Só que às vezes você tá tão naquilo de murmurar, de reclamar, de achar que a vida é cruel, de que isso, que é aquilo, que você não faz a pergunta quanto você nem sabe, tipo assim, que aquilo pode mudar a tua vida. Ô, gente, alguém tá conseguindo acompanhar aqui meu raciocínio? Tô botando pra fora aqui tudo que tá vindo na minha cabeça, que eu tô pensando, de tudo que eu andei vendo, assistindo, estudando nos últimos tempos. Então, assim, vão ficar bem desordenadas as coisas, talvez um pouco incoerente, mas é isso. Tava vendo uns vídeos assim, né? Eu adoro estudar sobre a mente do ser humano, sobre o porquê da gente pensar de certa forma, o porquê da gente agir de certa forma, o porquê das coisas acontecerem de certa forma, o que uma coisa leva a outra, né? Aí eu tava vendo um vídeo no YouTube de um rapaz, nem lembro o nome dele agora, mas ele tava falando, né, sobre o momento que a sua vida vai mudar. A virada de chave. Essas famosas viradas que todo mundo sempre fala, né? Ah, é porque a minha vida deu uma virada de chave e tudo mudou, sabe assim? E ele tava falando que quando a vida dele deu essa virada, ele percebeu que não era tão difícil de ter acontecido, né? Dessa virada ter acontecido. Que era tão simples que chegava a ser bizarro. Era só literalmente forma de você ver as coisas. Por exemplo, às vezes a gente tem uma forma de ver as coisas tão pesada, tão negativa, de achar que as coisas nunca vai acontecer com a gente, que aquela pessoa ali teve sorte, que é por isso que ela tem aquelas coisas, que a vida dela só mudou porque ela teve alguém por trás pra conseguir alavancar ela de alguma maneira. Lógico, isso tem mesmo. Mas, gente, eu já vi muitas pessoas, já conheci muitas pessoas que têm realidades, assim, bizarras. Pessoas que têm muita grana, que a família tem muita grana. Que, nossa, a pessoa tá em outro patamar. Ela tem a escadinha dela, eu vou dizer assim, que ela não pega nem escada, ela pega elevador, sabe? Aquela pessoa que consegue subir de forma super rápida. E é uma pessoa totalmente medíocre, tá? É uma pessoa que não cresceu em mentalidade, que a mente é um caroço de azeitona. Não vou nem dizer azeitona em si, é um caroço de azeitona. Um grão de arroz. E a pessoa tem ali, ó, a oportunidade de entrar no elevador. Ela não vai nem pegar a escada, ela vai subir de elevador e ela não sobe. Ela tem a faca e o queijo na mão e ela não corta pra comer um pedacinho com goiabada. Sabe assim? Então, não adianta nada ter dinheiro, conquistar um grande império, se tua cabeça for um caroço de azeitona. Não vai adiantar nada. Que na mesma frequência que tu subir, tu vai descer do elevador, né? Porque a gente vê muito isso.
Tem muita gente, muito relato, inclusive, de pessoas que quebraram justamente por conta disso, por não ter mentalidade. Cresceu tão rápido que a mentalidade não acompanhou. A cabeça não acompanhou. Não teve sabedoria para administrar o negócio. Então, na mesma frequência que subiu, caiu. Na mesma frequência. Sabe aquele lance de o que vem fácil, vai fácil? Sabe assim? Se você não tiver uma boa mentalidade pra lidar com essas coisas, mesmo que você ganhe R$1 milhão agora, você tá fudido, tá na merda, tá devendo até o toba pros bancos. Tá Deus e o mundo, tá devendo aluguel, não tem dinheiro pra comprar um pão. Vamos dizer assim, tá bem assim, caos total, queda livre, né? Se alguém chegar pra tu agora, te der R$1 milhão, tu vai terminar de se lascar. Se você não tiver cabeça, claro, né? Vai terminar de se lascar. Talvez fique com R$1 milhão de dívida agora. Sabe assim? Por não ter a cabeça pra conseguir administrar aquilo ali. Por quê? Uma vez eu vi essa frase e ela ecoou na minha mente. Eu tô em processo de treinar a minha mente pra ter um bom controle financeiro. É uma coisa muito difícil. Porque dentro da realidade que eu vivi e cresci, as pessoas ao meu redor não tinham controle financeiro e algumas ainda não têm. Então eu cresci vendo isso. E consequentemente você acaba aprendendo mesmo a lidar com o dinheiro de forma irresponsável. Mas uma moça uma vez falou que, cara, não adianta nada tu ganhar 5, 10, 20k se tu não sabe administrar 1.000. Se o salário mínimo que tu ganha agora, 1.500, 1.800, 2.000, dependendo da área que você trabalha, tu não consegue administrar, se tu ganhar 3 amanhã, 4, 5, 6, 7, tu não vai também. Tu não vai. Não vai saber administrar. Não é a quantidade, entendeu? Do dinheiro que vai contar. É o que você faz dele. É o que ele significa pra você. E, gente, olha que coisa louca, né? A gente sempre acredita que, nossa, eu só preciso arrumar um emprego que me pague mais pra eu mudar de vida, não sei o quê. Aí arruma um emprego que paga mais. Aí sobe o padrão de vida e se lasca tudo de novo. Ou mesmo que não suba de padrão de vida, assim, no sentido de, sei lá, por exemplo, mora numa casa, ganha 1.500. Aí mora numa casa mais baratinha. Aí fala, não, vou mudar de vida, vou arrumar um emprego que me pague mais, tudo mais, tal. Aí, não significa que tu não pode sair dessa casa, já que tu melhorou um pouco, né, pra uma casa um pouco melhor. Mas, será que não seria bom esperar um pouco? Ou, se for o caso, pegar uma casa, mas que não custe tanto assim, além do que você estava acostumado a pagar ali? Porque aí, o que acontece? Tu paga R$800 num aluguel e mora num lugar, assim, bem simplinho. Que é R$800 de aluguel, gente, é muquifo hoje em dia, tá? Dependendo do estado que tu mora. E eu tô falando aqui do estado de São Paulo, então, vocês sabem. Aí a pessoa vai pra uma casa que ela vai pagar, sei lá, 1.600. É o dobro do que ela gastava. Ah, mas agora eu ganho o dobro do que antes. Mas gasta o dobro. É que mudou o quê? Nada. Ah, eu moro numa casa de R$800, achei uma de 1.000 maravilhosa ali, tipo assim, maravilhosa, né? Achei uma melhorzinha, sei lá, mais perto do trabalho, ou tem um pouco mais de conforto, tem alguma coisinha ali que é melhor. Aí, beleza. Você vai ter um gastinho ali a mais só de R$200, né? E dependendo do que vai gastar lá dentro de água, luz, gás, essas coisas. Mas seu aumento não vai ser gritante. Seu salário deu uma dobrada, mas teu aumento só subiu um pouquinho. Entendeu? Esse negócio de viver abaixo do que ganha é muito doido mesmo. Muito doido mesmo. E eu tô falando isso, gente, experiência própria, tá? Porque eu moro em um lugar que pega boa parte do meu salário. Boa parte, mais da metade do meu salário pra poder pagar ele, pra morar. Só que eu tenho muitos benefícios, porque é muito perto do meu trabalho. Eu posso vir a pé. Eu venho de moto, porque é mais barato do que ônibus. Eu consigo sair um pouco mais tarde, porque eu tenho um filho pequeno, então eu fico com ele até minha mãe chegar pra cuidar dele. E às vezes eu pego carona pra ir embora. Ou às vezes eu vou a pé. Então eu gasto muito pouco com transporte. E eu recebo em dinheiro meu vale transporte. Então,
Se eu fosse morar para um lugar mais barato e mais longe, talvez eu acabasse gastando o mesmo tanto. Ou não valeria o meu estresse. O tempo de gasto, eu ia ter que sair muito mais cedo de casa para poder chegar aqui. Então eu ia mudar completamente a minha rotina da manhã. Eu ia ter que acordar mais cedo do que eu já costumo acordar. Ia estar mais estressada porque eu ia descansar menos, né? E esse tempo que eu tenho ali, eu posso fazer outras coisas. Posso, sei lá, investir em conhecimento, aproveitar mais o meu filho, sabe? Muitos insights, muitos insights. E pensar que há um tempo atrás eu trabalhava num lugar que eu pagava muito menos e me estressava 3 vezes mais do que o de agora. E assim, não vou dizer que eu amo o que eu faço, mas também não odeio. Sem dúvida alguma, tô num ponto da minha vida que tá muito melhor do que eu tava antes. E às vezes a gente não reconhece isso, é estranho, né? Às vezes a gente esquece, parece, das coisas que a gente vida passou, das merdas que a gente já viveu. Porque quando eu paro pra analisar minha vida de, sei lá, 5 anos atrás, eu falo, caramba, minha vida mudou literalmente da água pro vinho. Em todos os quesitos da minha vida. Todos. Financeiro, familiar, amoroso, né? Relacionamento, de modo geral, tá? Tanto amoroso quanto amizades. Mudou tudo. Mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Tudo. 5 anos atrás, se alguém me falasse que eu ia estar passando por tudo que eu tô passando agora, vivenciando tudo que eu tô vivenciando agora, eu ia falar, você tá doidinho, cara. Pelo amor de Deus. Imagina. Isso aí não vai acontecer comigo, não. Eu não tô falando nem de coisas assim, nossa, meu Deus. Tô falando de coisa básica mesmo, sabe? Há um ano atrás, mesmo, vou jogar bem baixo agora o tempo de distância. Há um ano atrás eu tava com outra cabeça. Tinha outra cabeça. Há um ano atrás eu era completamente diferente do que eu sou agora, mentalmente falando, fisicamente falando, de tudo. Gente, e é engraçado que a gente não repara. Se não tem outra pessoa pra te falar, pra você se tocar, ou se você não para pra analisar, você simplesmente não percebe a sua própria evolução. É igual a pessoa que vai treinar todo dia. Ela se vê todo dia, né? Se olha todo dia no espelho. Não vê diferença nenhuma. Aí vai começar a ver diferença como? Comparando com fotos antigas, né? Tipo assim, tá um mês treinando. Ai, nossa, tô vendo diferença nenhuma. Tá indo todo dia bonitinho. Ou, sei lá, 3 vezes por semana bonitinho, fazendo os treinos bonitinho. Já tá complementando com uma boa alimentação e tudo mais. Não tá vendo diferença. Aí vai puxar uma foto de um mês antes. Já vê a diferença. Ou, no meu caso, eu via muito diferença nas roupas. Quando eu colocava uma roupa, eu via que ficava mais justa. Né? Desenhava mais o corpo, um exemplo. Então eu ia vendo mudança. Ou alguém que não me via há um tempo, me encontrava na rua, ou né, via alguma foto e falava, nossa, como você mudou, nossa, como você é diferente. Ou, nossa, sei lá, a academia tá fazendo efeito. A gente não vê a nossa própria mudança, a nossa própria evolução. Principalmente a nossa evolução mental. Eu conversando com a minha chefe esses dias, a gente tava conversando sobre isso. Quando eu entrei aqui, eu tava com uma outra cabeça. Eu tinha acabado de voltar pro mercado de trabalho e foi o segundo lugar que eu vi trabalhar, né? Mas primeiro de carteira assinada. Antes eu tinha voltado a trabalhar só como freelance em alguns lugares. E aí eu comecei aqui e eu era muito fechada. E eu não costumo ser assim, eu sou uma pessoa bem comunicativa. Mas nessa época eu tava bem fechada, tava bem assim. Nossa, gente, de verdade. Parecia aquela pessoa que tem aquela nuvem negra que quando chega vai chegando junto. Eu tava nesse nível aí. Tava com a cabeça muito, muito ruim. Enfim, muita coisa acontecendo.
E eu nunca tinha parado pra ver a minha evolução, e ela comentando esses tempos, a gente falando disso, aí eu pude me tocar. Ela falou, nossa, lembra quando você entrou aqui, que você era assim, 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 olha como você tá, olha como você evoluiu, em todos os aspectos, tanto de comunicação, como de enxergar as coisas, como de aproveitar as oportunidades, como até de falar mesmo, né? De conversar, na comunicação em si. E aí eu parei, pensei, não é que ela tá certa? Falei, nossa, eu precisei de uma terceira pessoa falando para mim que eu tinha mudado, porque eu mesma não tinha percebido. Assim, eu conseguia ter uma ideia de que eu tinha mudado um pouco, mas não tinha imagem de mudança tão grande. Quando eu pego para ver fotos, ou quando eu pego para ver conversas, quando eu pego para puxar assim na memória algumas coisas que eu vivenciei, eu falo, realmente, naquele tempo ali eu não tava com aquela cabeça não. Assim, não tava com essa cabeça no caso, né? Eu tinha uma visão completamente diferente daquele assunto, daquela situação. Então, é muito doido isso, porque às vezes a gente pensa que a gente tá estagnado, que a gente não tá saindo do lugar, que as coisas não fluem, que as coisas não mudam e que você continua no mesmo lugar de sempre, ali naquele mesmo patamarzinho, parece que nada vai evoluir, nada vai acontecer. Mas em um ano, a minha vida já mudou um monte, de formas que eu não imaginava. E um ano é tão pouco, gente. 2025 já passou, quase dezembro já. Imagina. Passou um ano, passou. Sabe assim? Isso é muito doido. Inclusive eu tô falando aqui de uma conversa que eu tive com ela, como se fosse um ano atrás que eu tivesse sentado aqui, mas já tem mais de um ano que eu tô aqui, nesse lugar que eu trabalho. Então assim, como é importante esse autodesenvolvimento que a gente tem, sabe? Porque a gente fica tanto assim preso às metas, às vezes, ai, nossa, quero conquistar isso esse ano, quero conquistar aquilo, quero ter isso, quero ter aquilo. Cara, se for pra eu parar pra eu ver como eu tava em janeiro e como eu vou acabar o ano de dezembro, como eu tô agora nesse mês de outubro, que hoje é o último dia de outubro, né? Hoje é dia 31 de outubro. Eu já conquistei, alcancei várias coisas que eu queria. Já mudei várias coisas que eu queria da minha vida. Podem não ter sido coisas grandiosas, mas coisas pequenas que eu achei que eu não conseguiria mudar. Uma forma de pensar, uma forma de falar, uma forma de agir, uma forma de trabalhar, tudo isso. E esse vídeo aqui vai ser muito bom pra mim num futuro próximo. Porque eu quero olhar pra essa pessoa de agora, lá na frente, e falar, garota, tu mudou muito, hein? Tu mudou bastante. Tu chegou onde tu sabia que ia chegar. Porque sabe quando você tem aquela sensação de que você vai chegar lá, de que as coisas vão acontecer, mas que você não sabe como, nem quando, mas que vai acontecer? Pois é, elas vão acontecer. E isso vai servir pra mim, lá na frente, de incentivo, pra eu ver o tanto que eu caminhei já, e o tanto que eu ainda vou caminhar, o tanto que eu ainda vou aprender, o tanto que eu ainda tenho pra vivenciar, em todas as áreas e os âmbitos da minha vida. E é isso. Vai ficar registrado aqui esse vídeo. 31 de outubro. Um dia bem chuvosinho, como vocês podem ver. Né? Tá fechado. Agora tá chuvoso, mas há 30 minutos atrás tava fazendo sol. Porque, né? Onde eu moro aqui, Campinas, gente, é assim, de manhã tá chovendo, aí de tarde faz sol, aí de noite chove de novo, esfria, esquenta, esfria, esquenta. Mas essa semana é uma semana chuvosa. E uma semana, assim, que fica mais preguiçosinha, né? Porque fica aquele clima todo de, ai, nossa, queria estar em casa, enrolado nas cobertas e tudo mais. Até brinquei com um moço esses dias,
que ele me trouxe no trabalho aqui de Uber Moto, ele falou assim, eu falei, nossa, tempinho bom pra ficar em casa, né? Ele, não, tempinho bom pra fazer dinheiro. É isso, é verdade. Às vezes a gente fica, ai, nossa, que tempo mais chato, ai, nossa, que tempo nebuloso. Porque esse tempo mais cinza deixa a gente meio depressivo mesmo, isso aí até é comprovado cientificamente. Ainda mais nós brasileiros que estamos acostumados com um clima super tropical, né? Sol e cores e tudo mais. É um tempo que já fica mais cinza, né? Nebuloso, essas coisas assim, já vem puxando aquelas coisas mais pesadas, né? E eu falei, caramba, é verdade. Olha a visão da pessoa, né? Ah, porque não vou ficar em casa, tempo não vou ficar em casa, não, pra fazer dinheiro. É, gente, fácil não, viu?